A gente vai falar o caminho, a trilha do guerreiro, né? Como que você sai da faixa branca para a faixa preta no controle do diabetes. É uma comparação que eu vou fazer com a vida real de quem treina artes marciais. Eu treinei artes marciais a minha vida inteira praticamente, e Kung Fu, Muay Thai, Judô, Aikido, Jiu-Jitsu e até MMA eu treinei. Então eu tive muitas oportunidades de galgar vários degraus de conhecimento nas artes marciais, né? E por eu ser faixa preta no diabetes, é que eu consigo ser faixa branca, faixa azul, faixa roxa no jiu-jitsu e em qualquer outra coisa que eu desejo fazer na minha vida. Tudo que a gente faz na vida, a gente começa sem conhecer e vai aprendendo aos poucos. A formação profissional, por exemplo, você vai para a escola, aprende um monte de coisa que você não vai usar nunca mais, mas desenvolve o raciocínio lógico, o raciocínio teórico, prático, e a gente vai para a vida real. A gente vai trabalhar. No começo são vários tropeços. Nas artes marciais é a mesma coisa. A gente entra num tatame com a faixa branca, a gente entra para aprender, nada mais. A gente não entra para subjugar ninguém, a gente não entra para derrotar ninguém no tatame. A gente entra para perder. E aí o nosso treino é demorar mais para perder. Essa é a luta do faixa branca. E infelizmente no Brasil a maioria das pessoas, quando fala-se de diabetes, eu nem estou falando só dos pacientes, mas inclusive de alguns profissionais da saúde, né? E muitas vezes acontece, é faixa branca. Por quê? Porque sabe o que é jiu-jitsu. Ele sabe o que é jiu-jitsu. O faixa branca ele entra ali e sabe. É uma luta de solo, é uma luta de alavancas, que tem a chave de braço, que tem o mata-leão, ele sabe um monte de coisa, mas na hora que ele entra no tatame, ele é um faixa branca. Ele luta para demorar para sofrer a derrota. Luta muito, se cansa mais do que qualquer um. Um faixa branca cansa infinitamente mais do que um faixa azul. Um azul cansa infinitamente mais que um faixa roxa. E assim vai aumentando a cascata de desenvolvimento, conhecimento dentro da arte marcial para que você se torne um então dito faixa preta. É o cara que tecnicamente conhece já todos os golpes. Ele vai ter um que ele vai ser melhor, outro que vai ser melhor, mas o fato é que ele vai conhecer todos os golpes, vai ter todos eles para serem aplicados. Dentro de uma luta, dentro de um combate, ele consegue aplicar todos. Esse mesmo processo a gente tem que transferir a ideia para o diabetes. Uma pessoa começa a faixa branca no diabetes, na verdade ela começa quase faixa aprendiz, faixa transparente. E aí depois ela chega na faixa branca. Quando ela chega na faixa branca, ela acha que ela já fez bastante coisa. Ela tem certeza que ela sabe o suficiente. Ela sabe o que é hipoglicemia, ela sabe o que é hiperglicemia, lembra? Chave de braço, mata-leão. Ela sabe o que é hiperglicemia, ela sabe que a glicemia alta, ela sabe que a glicemia baixa, mas ela não controla os movimentos. Ela está ali naquele combate no corpo a corpo com o diabetes, lutando para demorar mais para sofrer a derrota, lutando para perder mais lentamente. Quando a gente treina com um faixa azul, por exemplo, um faixa branca com um faixa azul, demora um pouquinho mais para o branca perder a luta, né? Depende também do tempo desse faixa azul, mas demora um pouco mais. O branca ele vai conseguir se defender um pouco mais, mas na base de muita força, muito esforço e resultado no final é derrota. Faixa branca vai ser derrotado de uma forma ou de outra. Tá, dificilmente vai ser o contrário. A não ser que faixa azul no treino ali brincando deixe, mas se for uma luta ele vai ser fatalmente derrotado. Como eu estava dizendo, a maioria das pessoas, quando falam do diabetes, estão nesse nível do faixa branca. Sabe algumas coisas básicas e fica ali. Pior, né? Alguns estão ali lutando, ou não, alguns desistiram de se esforçar. Porque toda vez dá errado mesmo, toda vez eles sofrem derrota. O que a gente vai considerar derrota? As glicemias altas, altas e baixas demais. As hipoglicemias e as hiperglicemias. Por mais que ele tente acertar, ele erra. Por quê? Porque ele não domina o movimento. Ele sabe como que é, mas ele não domina o movimento. E com isso, às vezes ele acaba sendo tão derrotado que ele baixa a guarda. Ele fala, cara, não vou nem me esforçar, vou lutar ali com, sei lá, com o Paulo. Toda vez eu apanho do Paulo, não tem jeito, vou apanhar do Paulo de novo. Então eu vou entrar, deixar acabar rápido e boa. Esse cara que aceitou, essa mulher que aceitou essa situação para o seu filho, da glicemia alta e tá tudo bem, porque é assim mesmo, ela simplesmente aceitou a derrota. Ela aceitou, ela entrou sabendo que ela não ganha do diabetes.
Só que ela também não está indo atrás do que ela precisa para ganhar. Ela acha que ela já foi muito longe, porque ela já tentou de tudo. Eu já tentei a chave de braço, já tentei o mata-leão, já tentei o triângulo, que é um outro golpe do jiu-jitsu, já tentei uma chave de perna, eu já tentei muita coisa. Nada funciona contra o diabetes. E aí ela aceita essa glicemia alterada e a pessoa vive com 200, 300, 400. Eu recebi uma mensagem agora há pouco aqui no Instagram de uma pessoa que ela estava assustadíssima porque ela tinha passado muito mal. E aí ela tinha deitado para ver se recuperava. E aí só piorava, só piorava. E ela resolveu fazer a ponta de dedo. Só aí ela resolveu fazer a ponta de dedo. Ponta de dedo deu 146. Ah, maravilha, né? Só que ela estava em hipoglicemia, com 146. Existe hipoglicemia com 146? Depende. Se você manter uma glicemia 400 para cima o dia inteiro, todos os dias, o 146 vai dar, sim, sintomas de hipoglicemia. Sabe o que é isso? Péssimo. Isso é nem entrar no tatame. Mas é mais do que aceitar a derrota. É nem entrar no tatame. Ela está entregando a vida dela para o diabetes. Porque num prazo muito curto, ela vai sofrer a maior das derrotas, que são as complicações. E quando essas complicações chegam, elas sempre chegam com amigos. Elas nunca vêm uma sozinha, quando você faz um controle nesse nível. E muita gente vai deixando 300, 250, 350, 200, 400, aí cai, despenca, vai para 40, e assim as pessoas vão levando a vida e os seus filhos vão sobrevivendo ao desafio de ter uma vida com diabetes sem nenhum conhecimento. Nenhum conhecimento. Mas vamos lá. Então, faixa branca é o cara que ele entra para perder, para apanhar. Para apanhar é um modo de dizer, mas entra para perder. Ele só tem uma chance com outro faixa branca. Aí ele tem uma chance. Aí é uma luta igual. Só tem um problema. Você que não consegue controlar a glicemia do seu filho, que não consegue nem para cima nem para baixo, uma montanha-russa maluca, você é faixa branca. Só que do outro lado, o seu adversário é um faixa preta, mas preta gasta, que é o diabetes. Ele não brinca. Ele não sabe brincar. Ele não vai te dar uma chavezinha de braço, ele vai arrancar o seu braço. Ele não vai dar uma apertadinha no seu pescoço, ele vai te estrangular até você apagar. O diabetes, ele é uma doença difícil se você não controla. Difícil hoje, porque traz um monte de privações e consequências psicológicas e sociais para uma criança, e mais difícil ainda no futuro, porque todas essas consequências emocionais que a gente vai sofrer durante a infância, elas vão continuar, elas vão com a gente, dificilmente se livra de todas. Mas aí vem o resto, aí vem a derrota final, que é a perda de uma visão, a perda de uma perna, a perda de um rim, quando jovem ainda impotência sexual, problemas coronarianos, AVCs, tudo isso é causado pelo descontrole glicêmico, tudo isso é causado num curto espaço de tempo se o controle é muito ruim. E acontece que tem muita gente que tem um controle muito ruim. Então, faixa branca com faixa branca dá jogo. Só que no diabetes não tem outro faixa branca, não tem um faixa branca do outro lado. Tem sempre um faixa preta, que é o diabetes. E como é que você consegue se equiparar ao diabetes? Desenvolvimento do conhecimento. O básico, o que é hipoglicemia, o que é hiperglicemia, sintomas, consequências do mau controle, alimentação, comida saudável, entender o que é comida saudável, entender que não é... Isso tudo é o começo do processo. A aplicação e fazer funcionar demanda muita prática. E aí, um dia, você vai aprender uma movimentação, não é nem o assunto em si, é a forma como você se movimenta que muda o resultado no tatame. E a forma como você usa o conhecimento no diabetes é o que muda o seu resultado no controle